Continuando aqui nossa gravação do último bloco. Agora, pastor Johnny, leia para nós o próximo parágrafo, por favor. Esta encarnação da verdade proveio de duas coisas: do fato dele ser Deus e possuir as perfeitas qualidades de Deus. Foi ele o único ser perfeito. Ele difere de nós em qualidade e também em grau. Por isso jamais poderemos nos aproximar de sua perfeição. Também a sua encarnação da verdade proveio do fato dele ter estudado e experimentado a verdade e feito dela parte de si mesmo. Jesus crescia em sabedoria. Lucas 2:52. Até aí. Vamos fazer um breve comentário aqui, meus irmãos. O que vocês acham sobre essa afirmação? Qual é a percepção que vocês têm? É aquilo que eu acabei de dizer. Desde que ele nasceu, a sua infância, sua juventude, Jesus foi cumprindo a vontade do Pai em toda a sua vida. Você pensa para um judeu, né, que na época de Jesus, que tinha a lei como a lei de Moisés, como claro que a lei de Deus, né? Mas Jesus cumprindo a lei de Deus e não os preceitos que vinham, aqueles acréscimos, aqueles penduricalhos que os religiosos da época, né, tinham colocado sobre a lei mosaica. Jesus vem e cumpre, né, e sábio, né? Tanto que aos 12 anos ele estava discutindo com as autoridades religiosas da época, né? Então, é fantástico isso. Fantástico. E assim, Felipe, nesse aspecto do que você acabou de comentar, seria esse aspecto humano, né? Que ele cresce, né? Ele aprende, ele desenvolve. Pode ver, não é? Seria esse aspecto. No entanto, olha só que interessante. O texto aqui, o autor, ele está querendo comentar também o quê? A encarnação proveio de duas coisas. Tem esse lado, que você acabou de mencionar, mas tem o outro lado. Qual é o outro lado? O fato Ele é dele ser Deus Deus. também. Ele ser Deus. E aqui o que eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Querem comentar mais alguma coisa sobre isso que o Felipe falou? Irmãos? Não, acho que tá. Tranquilo? Sejamos honestos, tem vezes que a gente se esquece que ele foi Deus. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente olha muito a pessoa dele agindo, a gente tem que lembrar, até mesmo para que a nossa consciência não fique fadada ao erro, e há uma cobrança, eu diria, ininterrupta de perfeição. Como assim? Vou tentar explicar. Nós devemos trilhar no caminho da santidade, para que a gente possa alegrar a Deus e fazer o que é correto. Nós temos que evoluir como cristãos, mas a gente não pode se esquecer que nós não somos perfeitos. E aqui há uma tensão muito grande. Tem horas que nós esperamos para a nossa vida ser perfeito. Pode ver. A gente espera ser perfeito, ou a gente tem hora que até está numa posição, eu diria, bem consagrada, e a gente começa a cobrar dos outros como que se foi fácil a gente chegar naquele ponto de consagração. Sabe aquela ideia? Você rompeu vários pecados, depois que rompe, a gente aponta o dedo e fala, irmão, para com isso. Agora, sejamos honestos aqui. Para romper com o pecado, como que é? Romper mesmo. Tá louco. É uma loucura na nossa vida, é ou não é? Ser liberto de um pensamento, ser liberto de um vício, ser liberto de uma prática. Irmãos, difícil demais. Aí, quando a gente é liberto, a gente está numa situação porque foi liberto e se vangloria naquela libertação. Agora eu pergunto, tudo bem, houve a nossa dedicação, mas quem foi que nos ajudou? E a gente, quantas vezes a gente se perde nessa vaidade tola? Estou entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente parece que agora é perfeito. Não, meus irmãos, a gente só está galgando alguma coisa um pouco melhor porque a graça nos atingiu. A gente se esforçou, mas foi a graça que nos mudou. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo entender
Jesus, ele era perfeito porque ele era Deus, sim, mas ele fez uma excelente lição de casa. Então, é a combinação desses dois fatores que faz com que essa encarnação da verdade seja extraordinária como Deus e homem. Agora, ele realiza a obra como homem, por isso que ele se desfaz, ou melhor, ele se esvazia da sua divindade, que é o que diz Filipenses. Ele se esvazia, mas ele era perfeito, porque ele era Deus. Aí onde vocês vão aprender em Cristologia que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como que isso se une é um mistério, mas isso é uma verdade. Agora, nós somos 100% perfeitos aí, meu, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Ô, pastor, É. e como é frustrante, assim, pelo menos para mim, né, que estou falando, a gente se esbarrar toda hora nessa imperfeição que nós temos, né? Eu lembro de Paulo falando, né? Miserável homem que sou. Cara, como é frustrante, assim, você ir levando uma vida, você tá bem, daqui a pouco, caramba, olha, minha atitude foi contra aquilo que Jesus Cristo ensinou. Os meus olhos viram aquilo que não poderiam ver. Ah, cara, é tão frustrante isso daí. Agora, como que a gente usa Impressionante. essa matéria-prima da frustração? A gente pode fazer duas coisas. Por que eu estou gastando esse tempo aqui, irmãos? Porque todos nós temos uma cobrança de perfeição. Podem ver, irmãos, a gente muitas vezes diz assim, não, eu só vou fazer tal coisa quando eu realmente atingir um grau de espiritualidade. Tem vezes que não, meus irmãos. Não estou falando aqui para a gente vir todo sujo, entendeu? Mas eu estou falando aqui que muitas vezes ter disposição não tem nada a ver com ter perfeição, porque somos imperfeitos. Vocês entendem onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente tem uma cobrança inconsciente de nós, como se Deus estivesse apontando um revólver na nossa cabeça, falando, vai, seu pecador, deixa de ser pecador. E a gente fica nessa tensão. Como que a gente resolve essa tensão e essa frustração? A gente pode apagar que a gente é falho e ignorar o fato, ou a gente pode assumir com humildade e fazer disso o quê? Até um momento de adoração ao nosso Deus que é santo e que a gente não é nada. Porque muitas vezes, irmãos, e aqui entra um princípio que muitos servos de Deus, principalmente aqueles que desfrutam de notoriedade, se perdem, que é o que? A vaidade, a soberba. Eles começam a ser prestigiados, eles já se sentem como se fossem diferentes dos demais. E não é verdade, meus irmãos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode até crescer bastante, mas nós não somos melhores que ninguém. Que ninguém. E como você falou, Gil, tem vezes que a gente se depara em situações que a gente vai olhar, a gente vai ficar frustrado e a gente vai pegar essa frustração e vai colocar nos pés de Jesus em humilhação e falar: Jesus, como o Senhor é grande, como eu não sou nada. E é nessa hora que a gente não morre por vaidade, a gente glorifica a Deus. Usar como trampolim, né, para ir a Deus. E a gente usa até como exemplo aos nossos irmãos, mostrando: olha, eu sou fraco, eu também sou limitado. Ó, há 2 domingos atrás eu recebi a oração da igreja, por causa dos 25 anos. Falei, irmãos, hoje eu quero acabar o culto diferente. Irmãos, eu só estou de pé até hoje porque a igreja ora por mim, porque eu tenho irmãos que me amam, que cuidam de mim. Por exemplo, hoje nós somos uma igreja batista nacional independente. Uma das coisas que eu mais faço, eu tenho feito isso com muita frequência, eu não vejo a hora de ter uma nova convenção, irmãos. Por quê? Porque eu preciso de pastores cuidando de mim, da minha esposa, entendeu? Eu preciso de pessoas cuidando de mim. Eu poderia criar minha denominação. Por que eu não vou criar minha denominação longe? E por que eu estou falando de uma nova? Porque assim, deduzo, Deus está me guiando. Mas se Deus quiser que eu volte para a Batista Nacional, eu vou voltar. Então, irmãos, eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja. A nossa igreja ela ainda continua sendo Batista Nacional como essência. Não estamos mais na convenção, mas até o estatuto eu não alterei. Eu não poderia ter alterado. Porque se hoje, por exemplo, todo o estatuto de toda igreja, ela precisa ter uma cláusula de cisão. Se houver uma cisão, para onde vai aquela propriedade? Até hoje, tudo vai para a Convenção Batista Nacional.
porque um dia nascemos Batista Nacional. E o fato de nós termos, durante um período, tomado o norte, não significa que Deus não possa nos retornar. Estão entendendo, irmãos? Não significa que o fato é, não, eu vou criar minha denominação. Irmãos, tem um monte de denominação maravilhosa. Entendeu? Esse seminário aqui, ele nasceu debaixo do Seminário Batista Nacional. Ele só se tornou independente, por quê? Porque a cada semestre eles queriam no mínimo 15 alunos. Então, eu não tenho como prometer dar 15 alunos. Hoje, por exemplo, temos 3 alunos. Nós estamos aqui. Mas era para continuação Batista Nacional. Entendeu? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque todos nós podemos nos frustrar com a nossa limitação, fazer disso uma matéria-prima para a glória de Deus, mostrando para o nosso povo que a gente não é super crente. Quer ver um exemplo, irmãos? Se um dia Deus usar vocês ou a mim como instrumento de cura, como instrumento de evangelismo, como instrumento, desculpem, como instrumento de poder, que a gente possa pegar essa matéria-prima das nossas frustrações e mostrar para os outros, ó, aqui é comedor de arroz e feijão. Porque as pessoas, elas têm nelas, que uma pessoa que tem o poder de curar, elas atribuem que o poder é da pessoa. E quantos são os pastores que se envaideceram e se perderam? Estão entendendo? Mas a gente sabe que eles são seres falhos, seres pecadores. Se Deus nos usar com dom de profecia poderoso, profecia para os nossos dias, que a gente possa pegar e fazer como Billy Graham. Billy Graham que mostrava para todo mundo que tinha problemas na sua família. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história e da biografia de Billy Graham. Irmãos, vai ver a biografia de Billy Graham. Billy Graham, esse homem grande, poderoso, mas que tinha problemas com seu próprio filho. Sabe o que o filho dele uma vez fez? Descarregou, destruiu um coqueiro, se eu não me engano, uma árvore com tiro. Isso em todos os jornais da cidade. Imagina, filho do reverendo Billy Graham, enquanto ele está pregando no mundo, ganhando milhares, ele destrói uma árvore com tiro, ou foi com uma metralhadora, ou foi com aquelas... Ele destruiu uma árvore. Isso daí deu uma repercussão. E chegaram para a esposa de Billy Graham e falaram assim para ela, certa ocasião: a senhora já pensou em alguma coisa ruim, Billy Graham, como traição? Ela falou, não, traição não, mas matar muitas vezes. Como que é? Matar, já quis matar ele muitas vezes. Os dilemas, imagina, seu marido fica viajando pelo mundo e a mulher sozinha em casa. Todo mundo tem um herói nos púlpitos, mas ela não tinha um marido em casa. Entendeu, irmãos? Matéria-prima das frustrações, fazendo das suas dificuldades o quê? Irmão, quando nós temos uma frustração, aí é onde entra uma igreja viva. Quando nós temos as nossas frustrações, a gente pode usar dela como matéria-prima para os nossos irmãos, mostrando, olha, irmãos, essa é a nossa dificuldade. Quantos são os pastores que os filhos estão perdidos, que eles estendem debaixo do tapete? Porque é vergonha, não, porque o pastor, o filho dele virou perdido, não, ele tem que esconder, e esconde mesmo, e ninguém sabe da vida do filho. Enquanto outros são homens de Deus e não vão ficar falando mal dos filhos, mas vão dizer, não, meus filhos não estão no caminho. Qual o problema? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes as pessoas escondem. Não, irmão, a gente não pode... A frustração, ela pode ser ótima, como ela pode ser, de repente, para aquele que tem o culto triunfalista, um terror. Entendeu? Então, aqui, Jesus, ele era perfeito, nós não somos perfeitos. A gente tem que se lembrar disso, nós estamos no caminho da perfeição. E isso tira de nós qualquer acusação àquele que está tendo dificuldade ou aquele que é carnal mesmo. Eu gosto muito, de vez em quando eu estou treinando o obreiro fala, pastor, o senhor tem que chegar lá no púlpito e tal, 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 tal. Eu falo, calma, irmão, calma, não é assim. Mas, pastor, o irmão, não sei o quê. Calma, irmão, não é assim. Aí já vem outro irmão e fala, pastor, o senhor cobrou demais os irmãos. O senhor cobra demais, o senhor pesa a mão demais. Olha aí, ó, no mesmo final de culto tem as duas cobranças. Eu tenho que pesar a mão e outro falando, pastor, o senhor já pesa a mão, entendeu? Como cada cabeça vê de um lado, e muitas vezes eu até brinco, né, com o irmão que quer pesar a mão, eu falo, calma, irmão, a igreja não é uma empresa. Na empresa você manda embora o funcionário, na igreja você não pode mandar embora o diácono. Concorda? Entendeu? Na igreja você não pode mandar embora o diácono. Você não pode mandar embora o obreiro. Você tem que dar graças a Deus. E aí eu estava conversando com o obreiro domingo, eu falei assim para ele, irmão,
Na empresa, todo mundo trabalha porque recebe alguma coisa. O que que a gente recebe? Salário, prestígio, promoção, não é? Na igreja. Na igreja a gente paga para trabalhar e tem que trabalhar feliz. Oh, loucura! Já pararam para pensar? Na igreja, todo mundo paga para trabalhar e tem que trabalhar feliz e com inspiração. Olha as dinâmicas. Tá entendendo? Então, como que a gente vai esperar perfeição de pessoas imperfeitas, sendo que nós somos imperfeitos? Mas quando a gente olha para aquele que é perfeito, a gente fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. E aqui a gente aprenda com o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler mais um pouquinho aqui? Querem comentar mais alguma coisa nesse dia? Podem ver, irmãos. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu fui, eu diria, Deus me presenteou com vários irmãos. E os irmãos pentecostais foram uma bênção na minha vida. Mas eles me colocaram um jugo sem eu perceber. Não, cuidado que o diabo vai te pegar, cuidado que o diabo vai não sei o quê, vigia, porque senão o diabo. E aí eu fiquei com um medo, irmãos, mas eu tinha um medo de pecar, mas um medo de pecar. Qualquer coisa eu vi o diabo. E esse medo me trouxe um fardo, porque a gente se esbarra sempre no pecado, né? E aí eu estava vivendo um cristianismo de fardo, até que lendo a Bíblia a gente conhece a graça, aí a gente fica. Só que ao mesmo tempo também, só a graça, a gente fica um crente folgado, porque é tudo graça, né? Tá entendendo? E a gente faz da graça uma desculpa para as coisas mais atrozes. O equilíbrio das duas coisas, né, irmãos? O equilíbrio, né? Interessante, né? Podem ver, não sei se vocês já tiveram essa cobrança na cabeça. Não, essa cobrança. É como se eu não pregasse, o Deus Jesus não volta, que a redenção do mundo depende de nós. E não é verdade. Aí a gente vai para o caminho da graça. Não, a redenção do mundo depende de Cristo. Aí a gente também não prega nada, a gente não sacrifica em nada. Olha, tá vendo os extremos? Como a gente é falho? Como é difícil, né? Querem comentar alguma coisa sobre essas experiências nas suas vidas? Ou quem sabe algum trauma, alguma coisa assim? Quando o senhor falava, eu lembrei de Jonas, a fala final dele lá, que depois da pregação, né, Deus perdoa lá o pecado dos ninivitas, e aí ele tá bravo, né? Ele fala, eu sabia, quando eu tava lá em casa, eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é paciente. É complicado, né? Porque aí funciona até como inimigo da graça, de modo geral. Esse Exatamente. foi o exemplo que o senhor deu aí, né? Eu já vivenciei isso também. Já fui o que pede para pesar a mão, mas também já fui o que pedi. Acho que você tem que ser um pouco mais moderado, não tem que ser assim, não. Sabe, irmãos, na nossa experiência de ministério, deixa eu dar uma coisa aqui para vocês. É tão difícil, porque tem vezes que nós precisamos, por exemplo, corrigir alguém e a gente está abalado emocionalmente. Aí você pesa a mão. Tem vezes que você tem que corrigir até com mais energia e você está tão docinho que você adoça na correção. É muito difícil e essa interação e essa. Porque somos seres humanos limitados e a gente erra, a gente é. A gente. E aí, pastor, como que a gente faz? Aprendam isso, ó. Tenham a consciência tranquila. Como assim? Se vocês fizerem algo, façam com a consciência tranquila, como alguém tentando acertar. Então, quando você corrigir alguém e pesou a mão, e a pessoa se chateou, depois peça perdão, porque você não fez para. Entenda o que eu quero dizer. Você não fez para acabar com a pessoa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe aquela ideia, aquela vingancinha do coração? Ah, eu pego fulano, eu pego fulano, eu pego fulano. Aí na hora que você tem a oportunidade, você pegue. Isso que a gente não pode ter, porque a gente já foi com uma má intenção. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque na prática a gente vai acertar, a gente vai errar. Tem hora que a gente vai acertar, vai ser 100-0, e tem hora que a gente vai acertar ali 5-1, e tem hora que a gente vai errar. Não somos perfeitos, né? Maravilha? Querem falar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos ler mais um parágrafo para a gente encerrar. Aqui. A encarnação. Leia para nós, Felipe, por gentileza, essa parte aqui. A encarnação da verdade pelo Mestre afetava o seu ensino pelo menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, dava-lhe um tom de autoridade que se não via nos escribas e rabinos de seu tempo. Os
professores oficiais dos dias de Jesus. A sabedoria destes era mais aquela vinda de fora. Era matéria de oitiva, ensinavam mais citando autoridades e a tradição. A sabedoria de Jesus vinha de dentro e não precisava de escoras ou de confirmação. Este mestre era diferente. Não citava ninguém e apresentava sua própria palavra como suficiente. Portanto, ensinava com clareza meridiana, com convicção e poder. O povo se admirava do seu ensino porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Até aí. Ó, oitiva é uma informação que se transmite por ouvir dizer. Então, Jesus, ele tinha essa autoridade, como já foi mencionado aqui há pouco, o exemplo, a postura. E o segundo ponto é esse que vai vir agora depois de Marcos. Pode ler para nós, filho? O fato de viver aquilo que ensinava também inspirava confiança naquilo que dizia. O povo viu corporificado no que ele praticava aquilo que ele queria que eles fizessem. Quer continuar? Pode subir. Pode continuar. Anotavam como ele se comportava diante da tristeza, da crítica, do desapontamento, da perseguição. Seu modo de viver reforçava e dava peso àquilo que dizia. A maior coisa que seus discípulos aprenderam de seus ensinos não foi a doutrina, e sim sua influência. Olha, meus irmãos, que frase maravilhosa. Guarda, olha que máxima, meus irmãos. Não foi apenas o ensino, foi o ensino? Foi o ensino, mas os escribas tinham ensino, mas os escribas não tinham influência. Magnífico, não, irmãos? Magnífico, né? Continua, filhote. Até a última hora de suas vidas, a maior coisa foi o terem eles estado com Jesus. Por isso, designou 12 para estarem com ele. Marcos 3,14. Ou seja, influência. Por isso, irmãos, que igreja, ministério se faz vivendo, não só ensinando. Por isso que a perspectiva, quando Paulo está falando à igreja de Romanos, amem fervorosamente, sirvam piedosamente, sejam intensos, pela influência. O ensino é ótimo, mas o ensino que não influencia acaba sendo, eu diria, apenas catedrático. É uma boa informação, mas a influência é uma lição magnífica. Querem comentar alguma coisa sobre essa frase? Esses apontamentos? Eu tenho um livro de doutrina, foi um dos primeiros que eu li, do Meyer Pirma. Ele é um judeu convertido e tal, e eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas ele faz uma citação interessante. Uma discussão de um ateu com um cristão. E aí esse ateu insistiu para um debate, ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, se você conseguir me mostrar na pregação do seu ateísmo a transformação de uma única pessoa, não estou pedindo 10, uma única pessoa, a gente para conversar. Porque de fato ele notou que o ateísmo ali não transforma ninguém, né? Eu acho que foi bem pontual, foi cirúrgica a colocação dele. Sim. E aí, obviamente, o cara declinou do pedido do debate, justamente porque não transforma nada nem ninguém, não gera influência de transformação, que eu quero dizer. Eu acho que tem a ver com o que foi colocado, né? Essa transformação na pessoa de Jesus, naqueles que o ouviram, é inevitável e continua acontecendo e vai continuar acontecendo até a vinda dele. E eu ouvi uma história parecida à sua, pastor, que dizia que me traga uma pessoa, porque a pessoa questionava Deus, se Deus existe. Ele falou, não, realmente, se Deus existe, me prova onde ele está, me traga ele aqui. Aí ele disse, realmente, eu não vou poder te provar Deus dessa forma, mas eu posso trazer dezenas de milhares de pessoas que esse Deus invisível transformou as suas vidas. Né? Dando essa ideia também, né? Então, assim, a influência, né? Pode ver que a nossa maior mensagem é pela influência, né, irmãos? Se a gente quer, por exemplo, marcar a vida das pessoas, o ensino é poderoso, mas se não tiver influência,
Pode ver aí onde entra a questão do testemunho, né? Maravilhoso, né? Como eu mencionei, irmãos, essa apostila ela é repleta de máximas, né? Felipe tinha abordado, máxima também é um axioma, que é um princípio aceito em qualquer arte ou ciência, que é uma verdade absoluta sobre regras de conduta, pensamento, sem qualquer conotação do valor. Mas essa frase, né? Não foi a doutrina, e sim a sua influência. A maior coisa que os seus discípulos aprenderam de seus ensinos não foi a doutrina, e sim sua influência. Podem ver que eles seguem os passos de Jesus, estão dispostos a morrer por Jesus, seguir os passos de Jesus, mesmo sendo imperfeitos. Magnífico, magnífico. E podem ver que nós estamos aqui porque esse exemplo foi sendo transmitido a geração em geração, e é por isso que Jesus é chamado o maior líder de todos os séculos. Por quê? Porque sem matar ninguém, sem derramar sangue de ninguém, sem criar nenhuma revolução, ele criou o maior, a maior influência na história da humanidade. Ele criou o maior movimento nos dias dele, depois dele e até hoje. Ninguém conseguiu atrair tantas pessoas como ele. E nunca ninguém vai. Por quê? Porque a influência dele é deixada sobre nós. Podem ver, irmãos, que na nossa nação a gente não tem grandes personalidades que marcam a nossa história porque são pessoas que não influenciam tanto. Não é que não tenhamos, né? Temos jogadores de futebol, temos artistas. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, a história dos Estados Unidos, você tem o Martin Luther King. Você pega, por exemplo, na história do protestantismo, você tem Calvino, você tem Lutero. O que eles fizeram? Eles influenciaram. Eles ensinaram, ensinaram. Mas eles influenciaram. Você pega na Argentina, por exemplo, eles têm os seus, tem os seus ícones, pessoas que marcaram a sua história. Porque essas pessoas, além do que elas fazem, elas influenciam. Então é fantástico, né? E nós temos Jesus, os apóstolos. E para a gente encerrar, a última frase, Felipe, por gentileza. Como mestres humanos, podemos demonstrar em nossa vida o delineamento do Cristo que mora em nós. Somente assim podemos estar na altura deste primeiro teste de habilitação ou idoneidade. Olha aqui, habilitação ou idoneidade. Oh, meu Deus do céu. Que aí vem a frase do apóstolo Paulo, né, pastor? Hã? E aí entra a frase do apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é fantástico, hein? E é isso aí, então. Tá bom, meus irmãos? Essa apostila, falei para vocês que a gente ia sair da grande tribulação e ia entrar no, nas mensagens de Jesus. Tá, a gente agora vai com mais calma nela, porque eu acho que eu quero, assim, me entenda, irmãos. É o exemplo do mestre numa cultura caída. É o exemplo do mestre em pessoas que não querem ouvir a lição do mestre. É o ensino do mestre numa igreja que muitas vezes está sendo assediada pelo mundo, pela carne, pelo pecado, pelas falsas doutrinas. Já teve pastor que disse assim: eu prego uma vez por semana, mas o meu membro assiste à igreja tal na segunda, na TV, na rádio na terça-feira da igreja tal, quarta-feira na igreja tal, vai quinta-feira na campanha da igreja tal, sexta-feira vai na libertação da igreja tal, sábado vai na sintonia do amor da igreja tal e domingo vem aqui. Que influência que eu vou ter sobre o meu discípulo? Você está entendendo o que eu quero dizer? As vozes são muitas, né? Por isso que a gente tem que assim, saber que o desafio nosso como líder, como professor de escola bíblica, é muito grande. Porque os nossos membros, e agora, nesse momento de igreja digital, que é uma bênção, também abriu portas. Que as nossas igrejas chegam em todo lugar, e ao mesmo tempo todas as igrejas chegam na nossa casa. E a gente precisa ter o nosso rebanho conosco, para a gente poder ser assertivo nessa condução. E não é fácil esse desafio, né? Podem ver, quantos são os membros que chegam para a gente e falam, poxa, mas o que o senhor acha daquilo? O que o senhor acha daquilo outro? E aquilo outro está errado? São influências, né? Tá bom, meus irmãos? Querem comentar mais alguma coisa, alguma dúvida? Não, pastor. Tranquilo?
Então tá bom, meus irmãos, que Deus abençoe. O restante de semana abençoado para todos vocês. E nós, querendo Deus, nos vemos terça-feira que vem. E Felipe, nós nos vemos amanhã. Amém. Bom? Irmão. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Peguem Deus firme na abençoe. leitura e uma boa noite aí. Até mais, abraço. Deus abençoe.